Queridos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Feliz de estar aqui com os irmãos. Eu sou o pastor Jailton, mas fique à vontade de me chamar de pastor Jal, que foi assim que eu fui nascido e criado, desde a Igreja Batista em Prazeres, no qual também acho que tem um pastor que é bem conhecido de vocês, que é o pastor Daniel Caveira, e era ele que deveria estar aqui hoje, mas está em São Paulo, se preparando ainda mais para o ministério. Desde já a gente agradece o convite. Hoje eu coopero na segunda Igreja Batista em Paudalho, lá no interior do estado, e estava lá ontem, mas aí, quando as oportunidades aparecem, a gente sempre está aqui para ajudar os nossos irmãos. Estou feliz de estar aqui com vocês e feliz pelo desenvolvimento ministerial do pastor Fábio. A gente tem acompanhado, ele é da nossa turma lá do Prega a Palavra, então para a gente também é motivo de alegria ver o quão a gente está caminhando firme na palavra do Senhor. Então é sobre isso que a gente veio falar, e foi isso que nos trouxe aqui. E eu queria desde já convidar você a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu a Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Nós iremos fazer a leitura a partir do verso 6. Então, sentado mesmo como os irmãos estão, você acompanha o texto. Ensinando essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e insensatas. Exercita-te na piedade, pois o exercício físico é proveitoso para pouca coisa, mas a piedade é proveitosa para tudo, visto que tem a promessa da vida presente e da futura. Esta palavra é digna de crédito e de toda aceitação, pois é para isso que trabalhamos e lutamos, porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém te menospreze por seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Ocupa-te nessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas. Dessa forma, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós clamamos, Senhor, pela Tua iluminação nesse momento. Diante desse texto sagrado, Pai, nós nos curvamos. Que nesse momento o Senhor leve cativo as nossas mentes e esteja já trabalhando nos nossos corações. Até porque, Senhor, daqui a alguns momentos, até alguns corações vão estar meditando e refletindo em outras coisas, porque o inimigo, ele não para de trabalhar ao nosso redor, e como a Tua palavra mesmo diz, ele vem até a nos assaltar a palavra que está sendo pregada. Mas nesse momento, Pai, nós rogamos que o Senhor nos sustente, que o Senhor mantenha a nossa concentração e o nosso foco na Tua palavra, para que a gente saia daqui, Pai, equipado, para que a gente saia daqui mais preparado, porque é o Senhor que vai falar através da Tua palavra para nós, para que a gente aplique em nossas vidas e continue a nossa caminhada esperando até o dia que Tu vai voltar. É isso que nós te oramos, em nome de Jesus, amém. Queridos, é um texto que você deve estar pensando assim: eu não sou pastor, eu não
almejo o episcopado ou ser consagrado ao ministério pastoral. E muita gente deixa de expor a carta de Timóteo por essa visão de que somente é para ministro. A palavra de Deus é para tudo e para todos. E é interessante que a gente vai observar que é uma carta que Paulo está escrevendo logo depois da sua primeira prisão, isso lá por volta de 64 a 65 depois de Cristo. Paulo plantando igrejas, viajando muito. E aí a gente tem que identificar algumas coisas nessa carta a partir do seu gênero literário, porque se Paulo está escrevendo a Timóteo, ele tem que ter uma razão, até porque não faz parte mais do nosso contexto escrever cartinhas, mas hoje a gente pode endereçar um e-mail ou até uma mensagem de texto. E nesse conteúdo tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. Então Paulo, ele estava muito perseguido nesse momento, até porque Paulo, durante o seu ministério, ele enfrentou 2 imperadores ferrenhos, né? A pessoa de Nero e César, foram figuras que do mesmo período, do mesmo contexto que Paulo. E com essa preocupação, com essa visão, a gente identifica que é uma carta pastoral, uma carta destinada à igreja, mas também a Timóteo. Isso porque Paulo também já estava vendo que a carreira dele estava chegando ao fim, e em seguida ele escreve a segunda carta a Timóteo, e aí ele já está preso em Roma, e aí quando ele escreve a segunda carta. Mas aí o conteúdo dessa primeira carta, você vai observar que no centro, no capítulo 3, versos 14 e 15, vai revelar isso. Deixa eu ver aqui que voou. No 15, no 14 e o 15. Mesmo esperando encontrar-te breve, escrevo-te essas coisas. E aí o objetivo central da carta: para que, se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Então Paulo, ele estava preocupado também com a passagem de bastão para Timóteo. E como ele iria prosseguir com essa grandiosa obra. Então ele escreve a primeira carta a Timóteo, ela do capítulo 1 ao capítulo 3, ela vai tratar de como a igreja deve viver e como a igreja deve caminhar. Mas a partir de agora, no capítulo 4, o foco é Timóteo. E aí ele começa o texto falando justamente para que ele seja um bom ministro. Com isso a gente sabe que Timóteo, ele já conhecia a palavra, até porque no seu contexto familiar, o pai dele era um grego, mas a mãe e a avó de Timóteo, elas já eram convertidas. Então, em casa, coube a mãe e a avó de Timóteo ensinar a ele a palavra. Eu não sei se só foi na minha família, onde a primeira pessoa alcançada pelo Evangelho foi uma pessoa feminina. Na minha casa foi a minha mãe. Alguém aqui na sua família teve a primeira pessoa da casa a ser convertida, alcançada pelo Evangelho, a pessoa de uma mulher? Temos ali. Isso faz parte da história. Porque você também pode estar pensando assim, que era dever do homem ensinar a Timóteo, do pai. E verdade, era mesmo. Mas o pai de Timóteo era grego e não estava muito preocupado em ensinar ele a palavra. Mas aí coube a sua mãe e a sua avó passar para ele tudo o que ela sabia da palavra de Deus. Daí começou a caminhada de Timóteo. E aí, envolvido por essa palavra, ele conhece Paulo, e aí começa a participar de suas viagens missionárias. Mas aí chega um momento em que Paulo é convidado a passar a Macedônia, que é aquele famoso texto, passa a Macedônia e nos ajuda. E aí Paulo vai e deixa Timóteo em Éfeso. E nesse momento aqui dessa carta, Timóteo, ele é o pastor da igreja de Éfeso. Um pastor jovem.
ok. Mas muitas vezes a gente quer diminuir esse contexto de juventude de Timóteo, achando que ele tinha 20 e poucos anos, mas Timóteo ele já tinha mais de 30 anos aqui nesse momento. E aí você está dizendo, mas essa palavra aí, eu que já tenho uma certa idade, é para um jovem que está começando. E você que é mais jovem, você está dizendo assim, eu ainda não cheguei lá, então essa palavra também não é para mim. A gente vai ver que isso é fruto do relativismo, muitas vezes do nosso coração corrompido, que teima em fazer a acepção das coisas que servem para mim e aquilo que não serve. E isso é comum nos nossos dias de hoje, que é o chamado evangelho do self-service, que aí você, ao ver ali o que está sendo exposto, você vai simplesmente receber aquela porção que lhe agrada, e aquela que vai lhe confrontar, aquela que vai, muitas vezes, ir de encontro ao seu pecado, você vai dizer que é para a pessoa que está do meu lado, é da pessoa que está em casa, mas isso aí não é para mim. O contexto de Timóteo era assim, um jovem, e aí já no verso 6, ele diz aqui, Paulo dizendo a Timóteo, ensinando essas coisas, e aí a gente tem que pegar essa palavrinha, essas coisas, porque Paulo ele estava falando sobre algo a Timóteo. E aí vendo isso, a ideia aqui é que tudo aquilo que Paulo tinha orientado a ele, sobre a igreja, de como ela deveria viver, ele tinha que agora colocar em prática. Sem se importar muito com a resposta dos outros. Porque no texto vai continuar falando que naquele contexto existiam ali senhoras que contavam histórias, fábulas. O contexto de Timóteo também era difícil porque haviam muitas vozes ensinando coisas falsas que iriam de encontro à palavra de Deus. Então ele está dizendo aqui, ó, você tem que ser um bom ministro, mas você tem que rejeitar as fábulas que eram ditas por essas velhas. Tem algumas versões, eu sei que a sua versão pode estar escrita aí, velhas caducas, porque eram senhoras que se juntavam nas praças onde se aglomerava pessoas, e ali ela começava a ensinar mitos, coisas que não eram verdades, mas ela pegava personagens da genealogia, por exemplo, e ali em cima daquele personagem ela transcorria uma história que não tinha nada a ver. Isso nos dias de hoje é aquela pessoa que vem pregar e em vez de pregar o texto, ele até usa o texto como pretexto, mas aí ele passa o culto inteiro contando historinha. E a gente tem se contentado com as risadinhas, com as piadinhas, com as frases de efeito e até com as ilustrações, que muitas vezes eles vão buscar até na internet para incrementar a mensagem. E aí Paulo vai dar a Timóteo o primeiro antídoto, a gente vai dizer assim: te alimenta da palavra, te alimenta da palavra da fé, e te alimenta daquilo que você já aprendeu, da sã doutrina. E é interessante que Paulo, ele vai referendar Timóteo, isso está lá em 1 Coríntios, que ele vai dizer, ó, eu estou enviando o meu filho amado, esse que vocês vão receber aí, vocês vão ver nele traços da minha vida. E aí a gente lembra muito de Paulo, no texto que é muito falado, quando ele chega e afirma, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então, esse discipulado particular de Paulo com Timóteo, era levado muito a sério, e agora Timóteo estava ali numa igreja. E é interessante que os desafios da juventude, principalmente quando começa a se envolver com a obra, é justamente a nossa prioridade, porque muitas vezes a gente deixa de priorizar a obra de Deus para cuidar de outras coisas, mas muitas vezes a gente tem se deixado levar, como diz lá o salmista, né? Como uma folha que vaga de um lado para o outro, pelo vento, de qualquer doutrina, porque a gente não prestou atenção nisso aqui.
que a gente tem que estar primeiro alimentado. A ideia aqui é realmente estar farto, estar satisfeito. Porque aí você vai entender, você já farto, já satisfeito, você vai querer comer mais alguma coisa? Aí você vai cometer até um pecado, que é o pecado da gula. Mas você já está satisfeito, você já está preenchido. Então você tem como agora rejeitar. E dizer assim, agora isso aqui eu não quero não. E aí você vai poder observar a palavra daquilo que você se alimentou. E aí você vai poder agora botar em prática aquele outro famoso texto que a gente diz, provai de tudo e reter o que for bom. Não é que a gente tem que comer de tudo. A ideia no original do grego de provar ali é comparar. Você vai poder agora dizer assim, ó, isso aqui não é legal para eu comer. Porque se eu comer isso aqui vai me fazer mal. E como a gente tem visto ministros dando palha para o povo comer, dando lanchinho para o povo comer. E aí quando termina o culto, que você passa por aquela porta, aí a gente começa a visualizar a vida lá fora de verdade. Onde você vai lidar com coisas que você deveria estar alimentado com a palavra, e aí você está vazio. Você não está satisfeito, você não está preenchido. E aí que eu vejo que muitas vezes a gente tem se silenciado no trabalho, porque a gente não consegue ser um apologeta, como Paulo está ensinando a Timóteo aqui. Ó, se alimenta, porque você vai ter que rejeitar essas coisas. Você não é igual a massa, você é diferente, se alimenta. Porque na hora de você abrir a boca, de você falar, você tem que estar alimentado da palavra. É interessante que Paulo, ao escrever outras cartas a outras duas igrejas, ele vai usar o termo que Cristo habite no coração de vocês, e aí vocês sejam arraigados e edificados no amor. Isso ele vai escrever aos Efésios, mas ele vai escrever a Colossenses que a palavra de Cristo também habite no seu coração. E a gente entende porque o verbo se fez carne, então a palavra se fez carne, habitou no nosso meio, cheio de graça e de verdade, e agora a gente tem que carregar ele dentro do nosso coração. Então Paulo, ele é muito certeiro naquilo que ele está ensinando a Timóteo, do que é ser preenchido pela palavra e por Cristo. Porque é interessante que não é o que entra que vai contaminar, mas Paulo está preocupado com as saídas do coração, e essas sim podem mudar muita coisa. Então, se você já não ingere o que não presta, você já está saudável. E como a gente tem visto igrejas que não estão saudáveis por não se alimentar tão somente da palavra de Deus. E aí Paulo Timóteo é convidado a rejeitar essas coisas. E aí no verso 7, ele vai dizer, mas rejeita as fábulas profanas e insensatas. Mas depois ele diz, exercita-te na piedade. É interessante a palavra aqui, exercita-se, que ela vem do grego ginásio. É justamente o local onde naquele tempo o pessoal ia lá se preparar para as Olimpíadas e tal. A gente está falando aqui do período de Roma, então o Coliseu. Então Paulo está visualizando isso e dizendo, ó, te exercita, mas na piedade. E ele vai continuar falando sobre isso, porque vai dizer que esse exercício que você está vendo aí, os atletas correndo atrás, buscando a perfeição por um resultado tal, tem pouco proveito para essa vida. Mas te exercita na piedade. Interessante que piedade no Antigo Testamento, ela tem um contexto diferente, um significado diferente. Porque piedade no Antigo Testamento é realmente aquele sentimento de dó, de compaixão. E a piedade que Paulo está falando aqui, no grego já, tem outro significado, tem outra raiz. Porque essa piedade aqui é devoção.
Por que Paulo está falando isso a Timóteo? Baseado em Cristo, que quando foi perguntado sobre os mandamentos, o que a gente deve fazer, ele disse simplesmente: ama a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus acima de todas as coisas é esse exercício da piedade que Paulo está pedindo a Timóteo: ó, te exercita, mas na piedade. Porque aí entenda, você alimentado da palavra e exercitando a piedade, aí você já vai ver que as pessoas que estão ao nosso redor vão enxergar você, mas vai ver o fruto do seu exercício. Se a gente está cheio de Deus, qual é o fruto do nosso exercício? É o amor. Porque a própria palavra vai salientar isso, que Deus é amor. Então ele está dizendo a Timóteo: te exercita na piedade. O exercício ele serve para alguma coisa aqui, mas o exercício da piedade ele tem valor eterno. Até porque ele vai influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Porque imagine Timóteo assumindo uma igreja muito novo ainda, e agora vem alguns questionamentos. Porque agora veja, pessoas de 50, 60, 70 anos, a igreja de Éfeso é uma igreja de referência. Como ser exortado por um jovem? E aí logo o senhorzinho de cabelozinho branco pode chegar e dizer: por que esse jovem está querendo me ensinar? Por que ele está me exortando desse jeito? E Timóteo, ele era meio tímido. Se você fazer uma leitura minuciosa da carta a Timóteo, você vai ver que Paulo está dando uma chacoalhada em Timóteo aqui para dizer: ó, te exercita, coloque em prática isso, porque as pessoas vão ver que você está à frente e precisa enxergar isso em você. Mas aí o texto continua, e no verso 8 vai dizer: pois exercício físico é proveitoso para qualquer coisa, mas a piedade é proveitosa para tudo, visto que tem uma promessa da vida presente e na futura. O 9, esta palavra é digna de crédito e de toda aceitação. É interessante que o versículo 9, ele surge como se fosse abruptamente no texto. Ele vai discorrendo ali e de repente, na sua versão está aí: fiel é essa palavra, e é digna de toda aceitação. É esse choque de realidade que Timóteo está tendo aqui. Por quê? Porque essa palavra é realmente fiel, e ela vai ser digna de aceitação mediante o exercício da piedade. Então toda vez que você vê no texto algo entrando assim, cortando o assunto, é porque o autor quer dar ênfase àquilo que estava sendo falado. Então, essa palavra é digna de inteira aceitação. E aí é aquilo que a gente estava falando no início do Evangelho Self-Service. Porque essa palavra é digna de inteira, e não de um pedaço, e não de uma pequena porção do texto, e não da sua aplicação na nossa vida. Então a gente não tem muito o que escolher: ou a gente abraça esse Evangelho inteiro, porque Deus nos quer 100%, ou é melhor a gente refletir e parar, porque isso vai ter implicações eternas. Então, certo teólogo uma vez disse que se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim de si mesmo que você gosta. Então, se algo no texto lhe fere, se algo no texto lhe incomoda, é porque você precisa ser trabalhado. Algo precisa mudar na sua vida. A palavra de Deus vem para nos confrontar mesmo, é para tirar a gente da zona de conforto. Ela vem e é afiada, como diz o texto, como faca de 2 gumes ali, e ela vai até o fundo da nossa alma. Até onde a gente acha que não deve haver separação das coisas, a palavra separa. Porque, queridos, treva e luz não se unem. E a iluminação da palavra de Deus vem para tirar essas trevas que um dia habitou dentro de nós. Por isso que essa
palavra ela é digna e fiel de inteira aceitação, e não apenas de parte. Verso 10. Pois é para isso que trabalhamos e lutamos, porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que crê. A ideia de trabalhar aqui, de labutar, é de um trabalho exaustivo até desfalecer. É como a gente enxerga o Evangelho e a vida de Paulo. Nas suas cartas você vê que ele está até as últimas consequências ali. Por quê? Entenda, Império Romano. Todo aquele que professava ser um cristão era perseguido pelo imperador. E estava ali, indo ao fio da navalha. Então, ser cristão, e principalmente quem fosse judeu, era crucificado. E aí a gente vai entender lá na frente porque Paulo foi morto ao fio da espada. Porque ele não era só judeu, mas ele era também romano. Então, ele dá lá, do judeu ao grego. Então ele vai dizer, né, em referente à lei, ali aos fariseus, ele era doutor da lei. Mas ele também recebeu o evangelho da graça. De uma maneira que lançou ele no chão, a caminho de Damasco, e transformou a sua vida. Então aquele que perseguia a igreja, agora ele peleja pelo evangelho de salvar as pessoas. E aí entenda como era que Paulo chegava nos lugares e chocava os outros. Porque um homem que até então invadia as casas, pegava as pessoas, batia, espancava, levava preso. Ele que tinha uma carta outorgada, autorizada a matar, em nome do império. Então, agora está evangelizando, agora está abrindo igreja, agora está cuidando das pessoas. E ele diz aqui a Timóteo, é para isso que a gente foi chamado, e esse trabalho tem que ser até a exaustão de nossas forças. E aí hoje, eu vejo muita moleza na igreja. A gente tem feito muito pouco, mediante a vida desses homens que deram as suas vidas. Se você olhar o período da reforma, os mártires da igreja, pessoas que entenderam isso aqui e levaram o evangelho até as últimas consequências. Pessoas que deram as suas vidas, pessoas que viram que Jesus Cristo deu a vida dele por mim. O que eu tenho que fazer agora é dar a minha vida por ele. Porque ele está falando aqui de salvação. Ele está falando aqui de eternidade. Ele está falando aqui do evangelho. E a gente tem negligenciado, nós temos negligenciado isso. Nós temos nos calado no trabalho, na faculdade, até dentro de casa. Como tem sido difícil para os jovens principalmente. Muitas vezes chegar dentro de casa e dizer assim, para o pai e para a mãe, eu sou cristão. A partir de agora, eu sigo a Cristo. E embora o pai venda a mudança do filho, a mãe venda a mudança no filho, não está nem aí para o filho. Isso tem sido o contexto de muitos jovens, de muitas casas. Isaías, Paulo está dizendo assim, é para isso, Timóteo, que você vai ter que continuar pregando. Então deixa essa tua timidez de lado. Deixa a timidez do lado, proclama a palavra, prega. Na segunda carta, nós vamos ver ali os principais motivos, as principais razões que Paulo vai dizer a Timóteo para ele se agarrar já no final da carreira, porque você viu no texto que ele queria até estar lá com Timóteo. Eu queria estar aí com você, mas agora eu não posso. E Paulo ele não consegue ir. Na segunda carta a gente vai ver isso. Mais na frente a gente volta a falar sobre isso. Mas no verso 11, o texto segue. E vai dizer, ordena e ensina essas coisas. Ordenar e ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus é recheada de ordenanças. A maior característica do cristão deveria ser obediência. Porque se o nosso mestre
ele foi perfeito nisso. É para a gente pegar esse exemplo de Cristo e carregar para a nossa vida. Porque se ele veio cumprir uma missão, mesmo chegando ali, no finalzinho ali de ser crucificado, ele chegar diante do Pai e dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas aí, como não foi possível, porque aquela era a maior obra a ser realizada, em Gênesis a gente vai ver que o pecado entrou por um homem, e por um homem o pecado saiu. Então Jesus veio para cumprir a sua missão, obedeceu ao Pai, até as últimas circunstâncias. Ele deu ali a sua vida. Por isso Paulo estava dizendo, ó, é trabalhoso, é até esgotar as forças, mas não para. E agora ele vai dizer, agora ordena. Em outras palavras, ele está dizendo assim a Timóteo: agora põe moral. Porque vai ter gente que vai bater de frente com você, vai até colocar a sua juventude em xeque. E aí no verso 12 é justamente sobre isso que o texto vai relatar. Porque ele vai dizer agora: ninguém te menospreze por seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. É baseado nisso. Paulo dá um chacoalhão aqui nele. Diz: não para. Mesmo que as pessoas batam de frente com você, questione a sua idade, mas sabe como é que você vai se posicionar? É desse jeito, é sendo exemplo. E aí, primeiro exemplo, na palavra. Como a gente é desafiado na palavra e como a gente não tem conhecimento da palavra. O Brasil, por ter mais de 20% da sua população de cristãos, a gente deveria viver muito melhor do que a gente vive hoje. A gente deveria influenciar muito mais do que a gente influencia hoje. A nossa nação não estaria passando por nada disso, se feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por que a gente tem se calado? Por que a gente não tem vestido essa camisa realmente do Evangelho? A gente levantar verdadeiramente a bandeira do Evangelho de Cristo. Porque é esse que salva, é esse que liberta, é esse que cura. Os evangelhos vão ali descrever, e o livro de Atos, as pessoas preocupadas com os milagres, com os feitos. E aí o próprio Jesus vai dizer nos evangelhos: a obra maior do que essa vocês vão fazer. Mas sem a palavra, como é que eu vou abrir a minha boca se eu não tenho nada dentro de mim para falar? A gente tem sido confrontado diretamente com isso. Por isso o salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. E aí a gente vai ver que a gente tem a prioridade de primeiro não pecar, mas a boca se enche daquilo que o coração está cheio. Nós somos desafiados dia a dia a proclamar a palavra, mas o analfabetismo bíblico tem assolado as igrejas. A gente é mestre em tudo quanto é coisa, e eu não estou aqui criticando quem é mestre, doutor, e quem busca isso no meio secular. Até porque eu conheço pastores que são mestres e doutores em outras áreas, mas exercem seu ministério com fidelidade. Estão passando por cima disso. E por que a gente não olhar para esses homens? Por que a gente não olhar para a própria palavra e não se espelhar nisso e ser um exemplo vivo na palavra? É interessante que na adolescência e na juventude da igreja que eu passei 12 anos, era comum a gente fazer aquelas atividades com a juventude, e a gente colocava lá aquela guerra de versículos, e aí chamava dois, aí um falava um versículo, falava outro decorado, e aí, hoje em dia, se você fizer isso, pasme, ninguém sabe mais um texto da palavra decorado. É interessante que o pastor, o reverendo Hernando Dias Lopes, esteve lá na igreja, e eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele pregou em Jó, segundo capítulo de Jó, e ele falou o texto inteiro e andando pelo púlpito.
tudo memorizado, e eu olhando da Bíblia, olhando para ele, e ele não errava nada, nenhum ponto, nenhuma vírgula, nenhuma exclamação do texto. Um domínio. E é por ver homens assim que a gente tem que se espelhar. E Paulo está dizendo, ó, o primeiro exemplo, seja fiel da palavra. Seja exemplo na palavra. Mas ele diz, no comportamento, outra esfera que a gente tem deixado a desejar. Muitos de nós não temos se comportado como um verdadeiro cristão. Na igreja é uma benção, mas saiu por aquelas portas, ninguém consegue mais fazer diferença de quem é crente e de quem não é crente. Muita gente tem se calado no emprego para não perder o emprego. Lá não diz que é crente. Na faculdade é outro desafio. E principalmente hoje, com essas vozes de minorias aí, querendo tudo gritar os seus direitos, é interessante que parece que as minorias são grandes. É grande parte da população. Se você vai olhar a estatística, são minorias. Mas o comportamento deles, eles vestem aquilo que ele está declarando fielmente. E aí a gente fala abertamente porque é a verdade. Você já parou para conversar com uma pessoa que é homossexual? E ele está ali, defende a causa dele, diz porquê e ainda se veste do jeito que ele acredita. Nós, como cristãos que somos, onde é que a gente tem deixado de se parecer com Cristo? As pessoas não têm mais enxergado Cristo em nós. Porque já que a gente não fala, pelo menos se comporta. Para que as pessoas tenham a curiosidade de ver você e dizer, por que você é diferente? Por que você se comporta desse jeito? E aí eu quero abrir aço só para um exemplo prático. Que eu tinha um pequeno grupo na minha casa. E um jovem dizia que ele queria um dia ser chamado de homem de Deus. Ele tinha esse desejo no coração. Jovem, 20 e poucos anos, era noivo ainda. E ele orando a Deus, pedindo a isso. Quando foi um dia, a gente foi compartilhar, como foi a semana e tal, e eu senti, ele estava lá ansioso para falar. Na hora que ele foi compartilhar, ele disse, pastor, eu estou aqui radiante. Eu disse, por quê? Ele disse, na quarta-feira, no meio de semana, uma pessoa do meu setor entrou chorando na sala e disse, você tem que ir conversar com fulano ali, porque ela está precisando de uma palavra, me contou do problema que ela está passando, e eu disse a ela, eu sei uma pessoa que vai vir conversar com você, porque ele é um homem de Deus. Está vendo como as coisas acontecem? Ele não precisou ir lá pregar, não precisou ir lá falar, não precisou, ele simplesmente está firmado na palavra e se comporta como a palavra ensina. E as pessoas veem isso na gente. Não pense você que as pessoas não observam você onde você está. 24 horas, além do nosso inimigo, nossas almas, está ali, querendo derrubar a gente, as pessoas lá fora estão todas de olho na gente também. Para ver os nossos erros. Mas o que é que você vai responder? Com os nossos acertos. É se comportando fielmente, como a palavra de Deus recomenda. Mas ele complementa, né? No amor, na fé e na pureza. E aqui a esfera já é outra. Porque se você está cheio da palavra, se você se comporta como a palavra diz, você vai estar cheio do amor de Deus. E você vai poder contagiar as pessoas. O excelente dom, você vai estar exercendo na prática, que é de amar. O dom de amar tem sido deixado de lado. Dentro de casa, a começar dentro de casa. Um casal, e aí eu estou acompanhando uma pessoa que ela e o marido dentro de casa têm chegado ao ponto de não se falarem mais. E eu fico observando, e cadê o amor? Já não existe. E aí é certo que a palavra vai dizer que nos finais dos tempos, o amor de muitos vão esfriar. Mas a gente não pode simplesmente ver isso e simplesmente aceitar. Porque a gente tem que amar. O amor de muitos vão esfriar? Vai. Mas e você?
O que é que você tem feito para amar, para mudar a realidade, primeiro do nosso contexto, como igreja, a igreja de Éfeso. É a igreja, e eu sei que vocês estudaram as igrejas lá, ponto a ponto. Como era conhecida a igreja de Éfeso? Pelo amor. Então, Paulo sabe do que está recomendando Timóteo, porque ele foi plantador ali daquela igreja, cooperou com aquela igreja, deixou lá Timóteo lá, e ele está dizendo, ó, não deixe isso morrer não. Mas o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Virou ruínas. Está lá, soterrada, ruínas, escombros. Cadê a igreja que foi conhecida pelo amor? E aí a gente vai lembrar daquela canção, né? Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor, quero voltar ao primeiro amor. Temos urgentemente que voltar ao primeiro amor. Porque só assim a gente vai poder influenciar essa geração. Mas o texto prossegue. Verso 13: enquanto aguarda a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Como eu falei, Paulo estava distante, não estava perto, mas ele disse, ó, enquanto tu aguarda a minha chegada, estuda, te prepara, não para não. E aí, meus irmãos, a gente não pode parar de estudar a palavra de Deus, de jeito nenhum. Por mais que você ache que sabe demais, você muitas vezes não sabe de nada. Às vezes sou pego de surpresa, porque a gente estuda, se aprofunda, e faz aplicação, e agora a gente tem se aprofundado ainda mais, estuda livro por livro, separadamente, entende ali o seu contexto, o gênero literário, a razão do autor e tal, mas sempre a gente é pego de surpresa. Sempre a palavra de Deus surge com algo novo, surge com algo que nos salta aos olhos, que antes a gente não viu, que a gente não prestou atenção. E isso é Deus trabalhando na minha vida, é Deus trabalhando na sua vida, porque é promessa de Deus, essa grandiosa obra que Ele começou nos nossos corações, um dia há de se completar em Cristo Jesus. E é por isso que a gente tem que ansiar pela volta de Cristo, porque eu quero ver essa obra se concluir, eu quero estar naquele momento. E é por isso que ele está dizendo aqui, ó, não para, continua. Verso 14: não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com imposição da mão dos presbíteros. E aqui, meus irmãos, não é porque ele está escrevendo aqui a um jovem vocacionado ao ministério pastoral, que você se coloca fora dessa esfera. Porque apesar de você, você não vai ser pastor, você não vai ser presbítero, enfim, não vai receber imposição de mão dos presbíteros, mas você um dia recebeu o Espírito Santo de Deus. E agora você está apto para frutificar frutos que permaneçam. Isso é o que a gente aprende na palavra. Então isso abrange a todos nós. Isso vira agora uma ação coletiva, onde não é só ofício do pastor, está dentro dessas recomendações, mas de todos nós. Até porque se a gente estudar a carta de Timóteo destrinchadamente, com muito carinho, a gente vai ver que ele aqui, quando faz as que o povo gosta de chamar de hierarquia, né? Pastor, presbítero, diáconos. Você vai ver muitas vezes Paulo escrevendo as igrejas, como ele escreveu a Filipenses. Paulo, e ele estava junto com Timóteo, Paulo e Timóteo, servo de Cristo. No início aqui do capítulo 4, quando ele fala assim, ó, ser um bom ministro, a palavra aqui é diáconos, que a melhor tradução é aquele que serve. Então ele está dizendo, ó, Timóteo, para você ser um excelente ministro, você tem que aprender a servir. E aí eu sei que serviço não é ser visto. E muita gente só está preocupada em ser visto. Meu irmão, esteja preocupado em servir. Porque o nosso mestre veio e mostrou que veio para servir.
Filipenses capítulo 2 está lá, um belíssimo texto de Paulo, cristológico, onde ele vai dizer que ele mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se fez carne, habitou no nosso meio, se humilhou até forma de servo, a forma humana, e ali foi servo, e foi obediente até morte de cruz. Então o nosso exemplo é ser servo, é ser ministro nesse sentido de servir. E aí do 14 ao 16, ele já complementa, depois de ter falado isso, e no 15 ele vai dizer: ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a ela, para que todos possam ver teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nessas coisas, dessa forma salvará tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Se ocupa dessas coisas, dedica-te inteiramente a ela, para que as pessoas vejam o teu progresso. E aí eu já queria fazer algumas aplicações, mediante tudo que a gente refletiu nessa noite. Porque, apesar de jovens, nós temos nossas responsabilidades, e a gente não pode fugir dela. E as pessoas não têm visto o nosso progresso, por falta do nosso esforço. Quando Paulo ele vai terminar essa carta e escrever a segunda carta para Timóteo, ele vai dar 4 instruções a Timóteo, que ele vai dizer, depois de tudo que eu escrevi na primeira carta, agora você vai ter que agir de outro jeito. Você agora guarda o evangelho, que ele vai dizer lá, tu porém guarda o evangelho. Você agora sofre pelo evangelho. São 4, esqueci as outras 2. Tu porém guarda, tu porém sofre. Está aqui. Tu porém permanece no evangelho, e tu porém prega a palavra. Essas são as 4 recomendações de Paulo, já na segunda carta a Timóteo, já ele não tendo conseguido ir lá falar com Timóteo, e escreve para ele, na menção de que ele agora prossiga no seu ministério, que ele avance. Então, meus irmãos, que a gente aplique isso nos nossos corações, que a gente tem que guardar esse evangelho, mas não só guardar para nós, a gente tem que sofrer por esse evangelho, vestir realmente a camisa do evangelho, mas que a gente também externe isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Elas precisam ver o nosso progresso. Ele está falando aqui de avançar. O mundo jaz no maligno, mas nós temos que avançar como igreja de Cristo, como juventude. E é interessante que nós temos aí até lá o texto de Isaías, né, dizendo que os jovens vão se cansar, vão se fadigar, mas vai dizer que aqueles que esperam no Senhor, a palavra espera ali no Senhor é ter esperança, é aqueles que visualizam a volta de Cristo, aqueles que já têm isso dentro do seu coração. O Senhor vai renovar as suas forças, e você vai subir como um águia. É coisa maravilhosa, queridos, viver a palavra de Deus, colocar ela em prática, de maneira que a gente influencie mais do que a gente tem sido influenciado nos dias de hoje. Então que o Senhor possa estar nos abençoando nessa noite. E desde já a gente deixa aqui um abraço bem carinhoso para Fábio, que não pôde estar aqui. Nós vamos orar para encerrar, e aproveito para colocar nas nossas orações a sua filhinha Lins, que ele disse que está com um probleminha de saúde, por isso que ela não pôde estar aqui nesse momento. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor Deus e Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus, porque muitas vezes ela vem nos confrontar. Ela vem para realmente abalar com nossas estruturas. E Senhor, quebra também a timidez daqueles que
colocam isso como desculpa para não viver e para não pregar a tua palavra. Porque muitas vezes lá fora, a tua juventude não tem sido tímida na hora de defender os seus TCC, não tem sido tímida na hora de enfrentar uma entrevista de emprego, não tem sido tímida nos contextos nas quais as pessoas não fazem nem diferença se elas são crentes ou não. Mas, Pai, tem misericórdia de nós. Que a Tua palavra venha realmente a transformar as nossas vidas. Porque assim como Paulo exortou a Timóteo, que o Senhor continue nos exortando, nos corrigindo. E ele disse a Timóteo: prega a palavra, a tempo, a fora de tempo, exorta, corrige, mas em amor. Pai, que a juventude dessa igreja seja conhecida pelo amor do Senhor. Que a juventude dessa igreja avance, Senhor, nesse mundo, de maneira que elas possam influenciar, trazendo pessoas, servindo de ponte para as pessoas conhecerem o verdadeiro Cristo, o Cristo da palavra. Como Paulo disse a Timóteo nesse texto, tudo isso está baseado porque nós servimos a um Deus vivo. E o Senhor vive, o Senhor reina para todos sempre, Pai. Fortalece, Pai, os passos dessa juventude, porque a Tua palavra vai dizer: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a Tua palavra. Ó Deus, nos dá ousadia na Tua palavra, nos dá convicção daquilo que Tu és, daquilo que Tu representa para nós, para que a gente venha a externar todo esse amor. E como a gente bem cantou aqui essa noite, ó Deus, foi tudo por Tua graça. Fomos alcançados por Tua graça, fomos atraídos pela Tua graça, fomos transformados pela Tua graça, porque a salvação, Senhor, não é por nada que aquilo que a gente venha a fazer, mas foi pelo Teu sacrifício, para que a gente não venha atrair nenhum mérito para nós. O Senhor pagou o alto preço. O Senhor foi que entregou a sua vida em favor da nossa vida. Continua conosco, meu Deus, e desde já apresentamos ao Senhor nesse momento a filhinha do pastor Fábio, a pequena Lins. Ó Deus, cuida dela, restaura a sua saúde. Ó Pai, acreditamos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo a Tua bondade. Continua conosco, meu Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.